Bom, privilégio para mim estar aqui. Geralmente, quando eu estou aqui, geralmente estou tocando violão, né, aos domingos, e não geralmente falando aqui, também representando de uma forma diferente aqui o que a gente quer falar. Essa ideia surgiu semana passada, né, conversando com o Galvro sobre esse café de homens e como que a gente poderia dar uma dinâmica diferente aqui. Estava trocando ideia sobre, né, algumas práticas que já existem hoje no nosso meio cristão, e a gente falou, pô, por que não? Não só tomar um café, orar pelos desafios de cada homem, pelas suas famílias, né, homens de família, homens de negócio, mas porque também não toda sexta-feira, toda semana, tentar trazer alguma reflexão, tentar trazer, aproveitar o potencial que a gente tem dentro de casa, de algumas pessoas, e poder trazer assuntos, né, de contexto do dia a dia, de contexto de negócio, de contexto de família, né, do contexto empresarial que cada um atua. E a nossa ideia aqui é gastar um pouquinho de tempo toda sexta-feira falando de algum tema, né? Aí o Gal falou, já que você deu ideia, começa você, né? E aí eu tive que começar isso, então, né? E aí um dos temas que a gente estava discutindo bastante, que eu acho que quem hoje vive aí no mundo dos negócios, quem sai para trabalhar todos os dias e tem contato com os outros homens, que é a tal da palavrinha crise, né? E no Brasil essa palavra ela sempre está voltando, né? Ela vai e volta, e nesse momento a gente vive um momento de falar muito disso, né? Eu acho que como cristãos aqui, e aí eu vou tentar usar aqui uma linguagem não tão gospel, não tão igrejês aqui do dia a dia, né? Vou usar mais uma linguagem profissional que eu uso no meu dia a dia, mas dentro de um contexto onde a gente possa olhar para essa crise, olhar para aquilo que a gente está passando hoje de uma forma diferente, com atitude diferente, né? Eu tinha 20 minutos, a gente acabou atrasando um pouquinho, o projetor que não ficou nas melhores condições, mas acho que vai dar para enxergar, eu vou acelerar ao máximo aqui para a gente cumprir o horário, né? E o que eu queria trazer aqui de primeiro me apresentar, né? Eu sou o Fábio, geralmente eu estou aqui na igreja, né, ministrando louvor aqui junto com a banda, mas sou casado com a Paula, tenho 2 filhas, sou filho do Luiz Antônio, né, meu pai está aqui, acho que todo mundo conhece. Trabalho, né, há 13 anos no mercado de varejo, shopping centers, né? Entrei bem novo nesse mercado, entrei aqui pelo Center Shopping, depois, né, o Center Shopping foi adquirido há 5 anos atrás por uma empresa, né, que é a BR Malls, que é a maior empresa hoje da América Latina de shopping centers. Então eu entrei nessa empresa e passei, né, saí de Uberlândia, fui para outros shoppings do Brasil e voltei há 1 ano e meio atrás, né, para liderar ali o Center Shopping, né, aqui em Uberlândia. Acho que todo mundo aqui, eu trouxe só uma apresentação, logicamente não vou passar tudo, aqui são shoppings que a gente tem no Brasil todo, né, aqui como que surgiu, né, um grupo que veio do Grupo GP, que é o mesmo que criou Ambev, Lojas Americanas, LL Logística, que criou agora Burger King, Heinz, Kraft Foods, ou seja, esse grupo que criou a BR Malls, né, e hoje a BR Malls, no início ela era a 5ª maior do Brasil, hoje ela é a maior da América Latina em 8 anos, e aqui o empreendimento, eu acho que todo mundo conhece, que é o empreendimento que eu hoje estou à frente lá, né, do complexo todo aí, o Center Shop com torres, centro de convenções e tudo mais. A gente tem uma parceria ainda muito grande com o Grupo Arcon, né, e o meu papel lá é liderar isso junto com eles, né. Hoje o shopping é o maior shopping de Minas Gerais, era entre os 10 do Brasil, hoje acho que tanto shopping que anda abrindo por aí, não sei mais como estamos nesse ranking. E eu acho que o que mais impressiona, quase ninguém sabe o que está por trás de um shopping, né. Às vezes vocês vão lá, frequentam, vai no cinema, faz uma compra, vai num restaurante e não imagina, né, a responsabilidade que a gente tem ali. E hoje, no Center Shop, passa quase 1,5 milhão de pessoas por mês. A gente costuma dizer que 2 Uberlândias passam lá todos os meses, né? São 9 mil funcionários todos os dias e 50 mil pessoas frequentando. Então, uma responsabilidade muito grande de ser um lugar aberto ao público, onde a gente tenha que, além de ser privado, mas é um lugar que tem que estar atendendo a população. A gente costuma dizer que o shopping é a praça pública da atualidade, né, onde as pessoas se reúnem, enfim, tem seus relacionamentos, convivência. Nunca a palavra shopping center foi tão mal traduzida, né? Não é mais um centro de compras. Quantas vezes vocês vão no shopping não mais para comprar, né? Mas, enfim, para ter seu lazer, para se alimentar, para ter sua conveniência, estacionar. Isso é um breve histórico, só para vocês entenderem o contexto aqui do que eu vou falar dentro da minha experiência de varejo de shopping center, né? E qual que é o cenário 2015, né? Principalmente quem está no varejo, acredito que vários de vocês estejam, ou, né, em algum segmento relacionado ao comércio, à administração de alguma empresa. Hoje a gente fala muito do cenário de crise, né? E quando, principalmente o pequeno varejista, que a gente lida lá todos os dias, a gente tem 400 famílias varejistas dentro de um shopping, né? São 300 e tantas lojas, mais os quiosques, enfim. A gente escuta isso todos os dias, né? Uma coisa que a gente tem tentado trazer para as pessoas um olhar diferente, né? Quando a gente olha
as notícias, né? Todo dia é isso aqui, né? Então, o Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, não sei quem assistiu algum jornal hoje de manhã, mas deve ter saído alguma notícia parecida, né? Ou Lava Jato, ou corrupção, ou PIB que caiu, ou inflação que vai ser a maior de todas. E uma coisa que eu tento trazer para todo mundo, e a gente tem tentado falar isso dentro da empresa, eu acho que é uma mensagem importante. O Brasil é sempre bom e ruim, né? O Brasil tem seus altos e baixos. Quem aqui tem mais de 40 anos? Meio a meio, né? Quem tem menos de 40 anos, menos de 35 anos, provavelmente não viveu no mercado de trabalho lá atrás o plano Collor, né? Vocês que têm mais de 40 anos viveram no mercado de trabalho. Eu vivi, mas eu era adolescente, escutei falar sobre o plano Collor, mas eu não estava trabalhando, né? Uma coisa que a gente tem dificuldade hoje de dizer para as pessoas, e eu trabalho com gente muito jovem, essa é a primeira crise dessa geração, né? Uma crise difícil de quem está no mundo dos negócios, né? E ninguém lembra das que a gente já teve. Quem lembra lá do plano Collor, da hiperinflação, todo mundo tinha que sair fazendo compra do mês, né? Ontem eu estava até com o diretor do Carrefour, a gente comentando um pouco disso. Quando o Carrefour veio para Uberlândia, ele era a grande âncora do shopping, as pessoas iam com os carrinhos para fazer aquelas compras do mês, porque no outro dia o preço já era diferente. Ele comentando o maior headcount dele, o maior número de funcionários que ele tinha, eram os etiquetadores, né? Porque você tinha que passar o dia inteiro etiquetando, aí à noite vinha etiquetando o preço tudo de novo, todos os dias etiquetava preço, né? E hoje a gente vive a contramão disso, né? São supermercados pequenos, de conveniência, porque a gente tem essa segurança. Mas se a gente olha lá atrás, e nós estamos falando de muito tempo, nós estamos falando de 20 anos atrás, o Brasil passou por isso. Aí você fala, não, então veio o Plano Real, veio o FHC, resolveu a nossa vida, né? Se a gente voltar um pouquinho aqui no túnel do tempo e olhar 1999, já com o FHC, as manchetes eram essas. A gente achava que o Plano Real ia resolver a nossa vida, tal, resolveu um pouquinho e depois já veio, né? Desemprego estourando, 40%, FMI. Hoje quem fala de racionamento de energia, racionamento de água, temos que economizar água. Quem não lembra do blackout que a gente teve, eu lembro que eu já trabalhava no shopping, logo depois ali tem os próximos slides, fala também de uma época que eu já trabalhava lá, onde que a gente tinha que fazer campanha, né, do apagão, né? Quem não lembra daquela campanha, todo mundo tinha que apagar a luz, isso há pouco tempo, com o FHC, com tudo lá em frente, né? Passamos por uma recessão há pouco tempo, em 99. E se a gente avançar um pouquinho mais, né, e aí todo mundo talvez já estaria aqui no mercado de trabalho, em 2008, nós estamos falando de 6, 7 anos atrás, a gente teve uma crise mundial, né, que a Europa ainda vive muito ela hoje, os Estados Unidos está se recuperando, e o Brasil saiu dela rápido, né, se tornou em 2010 a bola da vez, tal, mas passou por muita dificuldade, né, que a gente teve bolsas, e a BR Malls é uma empresa listada em bolsa, a gente sofreu muito, foi um ano que a gente menos cresceu, né, em todo o nosso crescimento. A gente veio crescendo muito bem em 2006, 2007, 2008 parou tudo, 2009 parou tudo, 2010 a gente voltou a crescer, mas a crise estava aí de novo, há 7 anos atrás, né? Eu acho que um pouco da reflexão aqui o Brasil vai sempre melhorar, né? O Brasil é um país que sempre melhora, e depois volta a piorar, então ele é sempre altos e baixos. Fazendo uma pequena retrospectiva aqui de 20 anos, a gente viu 4 grandes crises, né? Com N tipos de governo, Collor, FHC, Lula, Dilma, independente de qual esteja na frente, economicamente o nosso país e a cultura, enfim, as empresas e a forma que a gente tem em relação com o mundo hoje economicamente, ele está sempre bom e ruim. Então esse que eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que entender, assim, vai melhorar. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Tomara que dure pouco. Mas a nossa perspectiva é de olhar agora com um pouco mais de otimismo isso tudo e tentando olhar coisas diferentes, né? E a minha pergunta aqui hoje é como que a gente quer ver esse futuro, né? Como que a gente está olhando esse copo aqui hoje nas nossas relações de trabalho, né? Pô, a gente está enxergando o copo vazio, e o que eu mais vejo é isso, né? Em todas as conversas que a gente tem com todo mundo, e todo mundo está vendo o copo vazio, ou nós vamos tentar ver o copo cheio, né? Pô, nós vamos escolher como? Nós vamos escolher ficar chorando, né? Vamos lá juntar, vamos aqui fazer uma reunião de homens para chorar e lamentar o que está acontecendo no mundo, ou vamos aproveitar as oportunidades para vender lenço, né? Esse é um clichê padrão que a gente usa muito em vendas, né? Vamos aproveitar que tem gente chorando e vamos vender lenço, ao invés de chorar junto com essas pessoas, né? E aí tem 4 atitudes aqui que eu queria passar bem rapidamente, que eu acho que transformam um pouco essa nossa forma de pensar. A primeira delas, que eu já comentei aqui, eu acho que é otimismo, né? É uma palavra interessante, porque muda a nossa forma de pensar, né? E o otimismo é isso, né? Como olhar o copo, né? Eu posso olhar o copo metade vazio, metade cheio, eu posso olhar ele todo cheio, né? Talvez ele esteja cheio de metade de água, metade de ar, mas ele está cheio. E eu peguei um ideograma aqui japonês da palavra crise no Japão, né? A gente sempre busca algumas sabedorias orientais aí que nos guiam muito até hoje, e na escrita crise no Japão é escrito com esses 2 ideogramas, né? O primeiro, que significa wei, perigo,
e o segundo que significa de oportunidade, né? Ou seja, eu acho que aqui também tem uma reflexão, né? Pô, existe sim perigo? Existe. Né? Quando começa a chover, você está lá na estrada, 200 por hora, começou a chover, vamos traduzir a chuva como crise, o que você faz? Naturalmente você desacelera. Né? É o curso natural você evitar o perigo. Então, eu não estou aqui dizendo que todo mundo tem que acelerar quando está chovendo. Né? O avião lá, quando está turbulência, o que ele faz? Desacelera. Então, é momento de desaceleração, é momento de olhar, né, com muita lucidez os perigos que estão na nossa frente. Mas também é um momento de oportunidade. Eu acho que ser otimista é se proteger dos perigos, mas também enxergar as oportunidades que estão na nossa frente. Né? E eu até trouxe aqui uma analogia ao que a gente vem falando nas últimas 3 semanas, até para contextualizar. Né? A gente acabou de sair de uma série de mudança de hábito, onde a gente falou sobre mudança de pensamento. Eu acho que otimismo tem a ver com isso. Né? Olhando para essa crise, estando nas rodinhas de comentários sobre crise, como que a gente pode pensar de forma diferente? Como que a gente transforma? Porque se a gente pensa em crise todos os dias, e a gente estudou isso aqui, aquilo que a gente pensa é o que a gente fala, e aquilo que a gente fala é o que a gente é, né, a gente estudou essas 3 coisas, isso está totalmente relacionado ao nosso dia a dia. Né? E se a gente fala de crise, é porque a gente está pensando crise o dia todo, a gente está se enchendo de crise, e a gente está atuando como se a gente estivesse numa crise e exponenciando esse potencial de crise. Então, acho que a primeira coisa, a gente tem que transformar esse nosso pensamento e tentar trazer um otimismo maior. E como olhar, Fábio, o copo cheio? O que tem de copo cheio no Brasil? O que tem de copo cheio em Uberlândia que dá para ter alguma esperança? Né? Eu trouxe alguns dados aqui. Antes disso, só falando de otimismo aqui, quem já esquiou aqui alguma vez? Pouquíssimas pessoas. Quando você vai fazer uma aula de esqui, a primeira coisa que o professor fala, e você chega lá no ambiente desse, né? Você fala, pô, mas esse tanto de árvore, como que eu vou desviar? Ele falou assim, não olha para a árvore. Né? Quem já pôde fazer alguma aula, ele fala assim, se você olhar para a árvore, você vai bater na árvore. Você tem que encontrar os caminhos entre as árvores. E é assim que você tem que esquiar. Então, enquanto você estiver esquiando, foque no caminho entre as árvores. Né? Eu trouxe só essa analogia, porque eu acho que assim, a cada dia que passa, surgem novas árvores aí dentro desse contexto de crise. Né? E se a gente ficar olhando para elas, nós vamos bater e vamos de encontro a elas. Eu acho que o nosso caminho é tentar buscar espaço entre elas. Né? E falando dessa questão do copo cheio, né? Isso aqui são dados atualizados da Associação de Varejo de Shopping Centers. Ou seja, o Brasil vive hoje talvez uma das transições demográficas maiores, e a gente fala do bônus demográfico. O bônus demográfico é aquilo que um país sofre apenas uma vez, onde ele tem uma explosão populacional, e o Brasil vem passando isso nas últimas décadas e deve, né, até 2050, aqui, passar de 250 milhões de habitantes. Isso é oportunidade, isso a gente tem que ver como oportunidade de crescimento. A migração, quantos já viram esses gráficos? Né? Em 2003, há pouco tempo atrás, como era a nossa pirâmide, né, de classe social e como ela é hoje, né, a inclusão da classe C e o crescimento da classe AB, isso também é copo cheio, e a gente tem que ver isso como oportunidade. Né? A outra coisa que é copo cheio, a longevidade das pessoas no Brasil, a expectativa de vida, né, que em 2020 deve chegar na média 76, em 2050 já deve chegar a 81 anos. Então a gente tem hoje convive, e hoje no varejo a gente estuda muito isso, como atender cada vez mais o idoso que está aí, está consumindo e tem sua poupança da vida inteira e precisa investir esse dinheiro, precisa gastar esse dinheiro. Então isso também é oportunidade. Né? E no Brasil a expectativa de vida só cresce ano após ano. Hoje o Brasil já é um dos maiores mercados consumidores de praticamente tudo. Né? Então alimentos e bebidas é o 4º maior, carros é o 4º maior, bebida alcoólica é o 3º, e por aí vai. E a gente tem uma perspectiva de até 2020, nós estamos falando de 4 anos, a gente já se consolidar como o maior mercado consumidor, o 5º maior mercado consumidor do mundo. Né? Aí saltando de 2 trilhões para 3,5 trilhões, vamos depender do quanto essa crise vai demorar, mas também existe muita oportunidade de consumo aqui dentro daquilo que é o que a gente quer ver de copo cheio. Né? E olhando para Uberlândia, esse é até um slide que a gente usa muito para apresentar a cidade, quando a gente vai para fora. Né? Não é fácil ir para fora, hoje já é um pouco mais, mas há uns 6, 8 anos atrás, quando a gente ia vender shopping, pô, vamos para o shopping lá em Uberlândia. Cara, Uberlândia, onde que é? Né? E aí a gente tinha que vender a cidade, para depois vender a empresa, para depois tentar trazê-lo para fazer uma visita. Ele chegava aqui, se encantava, acabava conseguindo vir. Né? E hoje, Uberlândia, a gente já não dispensa apresentações no mercado quando a gente fala, no geral, principalmente no varejo, marcas internacionais. Acabamos de receber, essas últimas semanas, várias marcas internacionais aqui procurando mercado no shopping. E hoje existe né, até saiu na Exame essa reportagem, Uberlândia hoje é a 2ª cidade do interior do Brasil com maior aumento de vendas e taxa de crescimento. Né? A gente só perde para Campinas. Enfim, eu só quis trazer alguns slides aqui de informações, né, atualizadas e tentar nos estimular a ter um olhar mais otimista. Né? Eu acho que o copo cheio está aqui.
eu podia ficar aqui falando do copo vazio por um dia, né? E tem muita coisa no copo vazio. Mas eu acho que a gente tem que se ater a olhar nas oportunidades, e a gente tem muita oportunidade. Eu acho que isso nos leva a ter um pensamento mais otimista em relação às coisas, né? O segundo ponto, a segunda atitude que eu acho que é importantíssima, no momento de escassez, e todo mundo fala de corte de custo, de redução de pessoal, quem assiste televisão vê o tanto que está se cortando funcionários, né? A gente precisa ser mais produtivo. E produtivo aqui é uma reflexão para todas as áreas da nossa vida, não só no mundo dos negócios, mas a gente precisa de uma produtividade maior. Produtividade é fazer mais com menos, é com os recursos que você tem na mão, aqui é o conceito de produtividade, né? É quanto maior for a relação do que eu produzo versus o recurso investido naquilo. Então é produzir, né, mais com menos, né? E como fazer isso? Existem algumas barreiras, aí eu vou pedir só para o Emerson, se puder soltar o vídeo aí para mim. Só espera um minutinho. Tem um vídeo aqui que ele fala de um conceito que vai contra, né, a produtividade e a execução, né? Não sei quem já ouviu falar das 4 disciplinas da execução, eu vou dar uma pincelada rápida, mas tem algumas coisas que nos atrapalham, inclusive no nosso dia a dia de trabalho, de ser mais produtivo. E tem um videozinho rapidinho aqui que eu queria que vocês assistissem. Dá para apagar essa luz aqui? He never thought execution would be so difficult. After all, the people in his organization work for him. Nobody else is paying them. When he was in business school, they never even studied execution. They studied strategy. He's been into his plan almost a year. And if he's honest with himself, not much has really changed. So why does this always feel so much harder than it ought to? Because of the enormous amount of energy required to maintain the operation, the day job, what we call the whirlwind, will suffocate the activities needed to execute on the strategy. Think about the strategies that you've seen fail. How do they die? Do they come crashing down with a loud noise, or do they die slowly, quietly smothered by the day job? You see, his people aren't stupid or lazy or defiant. The problem is, they are busy with what they call the real work. He has also made the mistake, like most creative, ambitious leaders, of trying to pursue too many goals at the same time. And as the numerous priorities become jumbled within the whirlwind, his people lose sight of where they stand. They measure everything, but the numbers are after the fact, lag measures. He feels like he's driving a car by looking out the rearview mirror. His managers spend their days either battling the whirlwind or praying over lag measures. So as people return to their day job, having lost sight of the strategy, they are clearly playing not to lose rather than playing to win. Actually, he is not a bad leader, but he is losing to the whirlwind, and it is his fault. There are rules for executing in the face of the whirlwind, and unknowingly he is ignoring those rules. But they're not ignoring him. We're Franklin Covey, and we've spent the last 7 years perfecting the art of execution. There are rules for executing in the face of the whirlwind. Aqui fala, se puder acender a luz de novo aqui, acho que todo mundo aqui trabalha muito, né? Eu, pelo menos, trabalho bastante. Quem me conhece sabe disso, da minha carga horária e quanto trabalho. E muitas vezes a gente acha que trabalhar muito tem uma correlação direta com as nossas entregas, com aquilo que a gente está produzindo, e nem sempre. Né? Uma coisa que eu tenho refletido todos os dias comigo e com minha equipe e tal, é qual que é esse nosso redemoinho, né? E eu queria que cada um levasse isso, né? Qual que é o redemoinho que tem te tirado, porque você trabalha todo dia muito, mas não consegue ser fiel àquilo que é o seu propósito, àquilo que é a sua estratégia, àquilo que você desenhou para fazer. Porque a gente viu ali nesse vídeo, o redemoinho muitas vezes é o nosso próprio trabalho, né? Às vezes por falta de organização, por falta de planejamento e por não usar, né, dessas ferramentas de execução, a gente acaba envolvido no redemoinho e acaba não entregando aquilo que a gente se propôs a fazer. E aí a gente perde produtividade, né? E essas 4 disciplinas de execução, eu poderia ficar aqui um dia inteirinho só a gente falando sobre disciplinas de execução. Quem quiser depois eu aconselho comprar esse livro, As 4 Disciplinas de Execução, é muito bom. Ele fala de 4 passos bem simples, né? O primeiro dele é focar somente naquilo que é importante. E aqui existe um grande equívoco de várias pessoas, né? E aqui tem uma tabelinha que ela é comprovadamente por pesquisa científica, enfim, no mundo inteiro. Se você tem 4 a 5 objetivos, 4 a 5 metas naquilo que você faz na empresa, na vida e tal, a chance de você alcançá-las é muito grande.
A partir do momento que você tem de 6 a 10 metas, a chance de você alcançar reduz de 1 para 2. Se você tem mais de 10 metas, a chance de você alcançá-las é 0. Ou seja, é inversamente proporcional. O número de metas, objetivos que você tem na sua vida é inversamente proporcional à quantidade que você consegue alcançá-las. Porque o primeiro ponto da disciplina é foco. E focar naquilo que é importante. O segundo... E aqui, só falando um pouquinho de foco, essa matriz também, sugiro quem puder fazer isso, também a gente gastaria um tempo aqui falando disso. Lista as suas responsabilidades, as suas tarefas do dia a dia, as suas atribuições, aquilo que você tem para entregar e coloca nessa matriz, né? E foque no que é importante. O que é importante e urgente, a gente tem que parar e resolver. Né? A gente costuma dizer muito isso lá no shopping. Esses dias, um caminhão bateu num poste lá na rodovia, caiu a energia do shopping, porque a energia vem lá da rodovia. E aí, nesse contexto, a gente teve que parar tudo para resolver. Acabou a energia do shopping, né? Então, isso era importante e urgente. Mas a maioria das coisas que são importantes nem sempre são urgentes. Então, a gente precisa trabalhar melhor no nosso planejamento. E não foque naquilo que não é importante. Então, tudo que não for importante, delegue, né? Ou postergue, né? Esse é um dos princípios para a gente ter um pouco mais de foco. O segundo é atue nas medidas que te levam para frente, né? A gente vê constantemente empresários, executivos, pessoas olhando medidas históricas. Aqui que a gente falou, é como se a gente estivesse dirigindo o tempo todo olhando para o retrovisor. Então, dos pontos desse segundo hábito, aí, dessa segunda disciplina, é olhar para frente, né? O terceiro é manter um placar envolvente. O que é isso, né? Até lá no shopping eu tenho inúmeros quadros, né, de gestão à vista, onde a gente o tempo todo está vendo aquilo que a gente precisa para tomar a decisão. Então é muito importante que a decisão não parta do líder, não parta do chefe, não parta do superior, mas sim seja compartilhada com o time. E quando você tem um placar envolvente, quando as pessoas sabem qual botão apertar, em que momento, o que fazer e para onde nós estamos levando a empresa, isso se torna muito mais rápido e a gente aumenta muito a nossa produtividade, né? Esse é o princípio da terceira disciplina. E o princípio da quarta é criar uma cadência de responsabilidade. E aí envolve um pouquinho de autonomia, né? A gente vive hoje também uma crise de identidade na liderança como um todo das empresas, que é, principalmente no momento de crise, que é o medo de ser substituível, né? Então a pessoa ela quer fazer tudo, centralizar tudo nela para ela provar que ela é insubstituível. E na verdade isso é um erro, né? Quanto mais autonomia a gente dá, mais produtividade a gente tem, e essa cadência tem que ser compartilhada com toda a equipe, né? O terceiro ponto aqui, já estou encerrando, é relacionamento, né? Então a gente falou de otimismo, falamos de produtividade. Por que eu estou falando de relacionamento? No mercado, todos os dias, né, principalmente no momento de crise, aí vamos fazer analogia, quem tem filho, eu tenho a filhinha de 2 anos, e quando a gente está em qualquer lugar que ela se sente insegura, o que ela vai? Ela corre e abraça minha perna, né? Quem já viu essa cena, corre e pede um colo para o pai, né? E é isso que as empresas, seus clientes, fornecedores, pares, né, relacionados, sua equipe, vai fazer em momento de crise. Então, se não existe confiança baseada no relacionamento, nesse momento de crise, você não é um porto seguro para essas pessoas, né? E aqui tem uma regrinha interessante, né? Lá em Harvard tem um estudo que eles fizeram com aquela rede de hotéis Four Seasons, né? Que é considerada uma das maiores redes de hotéis do mundo, e concluíram lá uma regra de relacionamento. Eles são referências em fidelidade no mundo. Hoje eles têm o maior número de clientes fiéis, uma base e tal. E a turma lá de Harvard resolveu descobrir qual que era a regra disso, né? Eles acharam, e é um artigo, né, famoso, quem quiser procurar lá em Harvard, fala a regra de ouro, né? E a gente fica muito instigado, que regra é essa, né? Como estabelecer uma fidelidade tão grande com meus clientes, ou com com todos os meus stakeholders aí. E a descoberta ela é bem simples, e até quando eu vi, no primeiro momento você se frustra, mas depois você começa a refletir sobre isso, né? E a regra é, trate os seus consumidores da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Pô, Fábio, mas é isso? É isso, né? E aí ele faz uma comparação, aqui está em inglês, eu vou traduzir rapidamente, sobre a busca da lucratividade, a busca da rentabilidade versus a perda da lealdade, né? E muitas vezes, no momento de bonança, quando a gente não está em crise, né, a gente busca rentabilidade e lucratividade e passa por cima de qualquer um, né? E aqui ele fala de um conceito do lucro ruim e do lucro bom, né? Todo aquele lucro que a gente faz, que maltrata, que lesa a pessoa, que a pessoa está se sentindo enganada, que ela sabe que o preço era menor, mas você vende mais caro porque está no momento de fartura, né? Isso é um lucro ruim. E o lucro bom é aquele lucro que você consegue fazer a pessoa retornar, que a pessoa entende que fez um negócio justo, que ela entende que você entendeu o problema dela e buscou. E aqui alguns exemplos de lucros ruins, né? Só para a gente tangibilizar um pouquinho. Quem nunca ficou em hotel vai fazer uma ligação do hotel, ela é 10 vezes mais cara que uma ligação normal. Isso não faz sentido, né? Você vai num lugar e te cobram para acessar o Wi-Fi, né? Hoje em dia isso já não existe, tem Wi-Fi até na praia, né? Você compra uma passagem aérea, teve um problema, vai trocar uma passagem aérea, é mais caro
ou tão caro quanto a passagem que você comprou. É um negócio absurdo também, né? Quem já alugou carro, né, fora, ou até mesmo no Brasil, se você entrega o carro com o tanque vazio, o combustível que eles cobram daquilo é 3 vezes maior do que o do posto de gasolina. Então, são alguns lucros ruins, né? E o que é a mensagem aqui de relacionamento, né? Se no momento, né, enfim, de prosperidade, a gente usa disso, no momento de crise, você se torna uma pessoa não confiável. Porque, não vou, aquele cara foi aquele cara que me cobrou 3 vezes o valor do litro. Não, aquele cara é o que me cobra, ele usou muito da oportunidade para me extorquir, para enfiar a faca, né? E no momento de crise, se você não criou aquele relacionamento lá atrás, as pessoas, né, nesse momento não tem você como uma zona de segurança, né? Então é muito importante nos nossos relacionamentos, eu acho que essa reflexão da regra de ouro, né? Trate os seus consumidores como você gostaria de ser tratado, e isso cria confiança, isso cria relacionamento. E por último, acho que a quarta atitude que eu queria compartilhar, inconformismo, né? E aqui a gente fala de rejeitar a mediocridade, né? Não se conformar com mais ou menos, não se conformar com e lá eu costumo dizer muito isso, a gente precisa primeiro o quem, né? Depois o que, né? Primeiro a gente precisa de pessoas excelentes, né? Junto com a gente no ônibus ou no barco, a gente usa alguns exemplos assim. Isso tem uma frase de um escritor americano, que inclusive é cristão, que é o Jim Collins. Inclusive, nós vamos ter recentemente um summit da Willow Creek, que é uma igreja americana onde ele vai fazer parte. Ele tem um livro emblemático que eu também aconselho todo mundo a ler, que chama Good to Great, Empresas Feitas para Vencer, né? Como as empresas saem de serem boas para serem excelentes, né? Ele fala, tem muita igreja, faltam igrejas excelentes porque tem igrejas boas, né? Faltam escolas excelentes porque já tem escolas boas. Faltam homens excelentes porque já tem homens bons, e a gente acomoda com o bom. O caminho do ruim para o bom, ele em tese é rápido, né? Você pegar uma coisa ruim e transformá-la em boa, basta um pouco de esforço, um pouco de inteligência, um pouco de discernimento, mas transformar as coisas boas em excelentes, a gente tem que percorrer um caminho de inconformismo muito grande, né? E esse livro fala um pouquinho disso, que é o Good to Great, é como sair do estado de bom para o estado de excelente, né? Ele faz essa comparação com inúmeras instituições nos Estados Unidos. E eu acho que isso tem muito a ver com inconformismo. Eu trouxe aqui alguns slides, eu tive uma palestra com o Bernardinho há uns meses atrás, né? Todo mundo conhece o Bernardinho, e ele é um cara, quem já viu só pela televisão sabe o quanto ele é inconformado, né? E na palestra dele eu nunca vi um cara tão acelerado e tão inconformado com tudo aquilo que ele fala. E ele fala de algo muito simples, mas muito difícil de fazer, que é o conceito de disciplina, né? E quem escuta ele contando sobre disciplina, né, ele é aquele cara que estica, né, a equipe dele ao máximo, né? Ele tem algumas frases que ele gosta de usar, quanto mais suarmos no treinamento, menos sangraremos na batalha, né? A vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer, né? E ele é um exemplo disso, né? Ele cita alguns exemplos lá de voos atrasados, né? Estava toda a equipe de vôlei, e o voo atrasou. Ele manda descer as bolas do avião, separa um lugar no aeroporto e vamos treinar. Como assim treinar? Vamos treinar. Enquanto a gente está esperando o voo, é para treinar. Aí chega, tem um caso dele lá da Holanda, né? Que ele chega lá para o Mundial, eles tinham acabado de fazer um voo Brasil-Holanda, cansado pra caramba, todo mundo, ele manda todo mundo descer do avião, não tinha nenhuma quadra aberta, né, na cidade, porque era um horário lá, não sei se era domingo, alguma coisa assim, ele vai lá para o estacionamento do hotel, é para todo mundo treinar, e tem que treinar, né? Não tem folga, enfim, aqui ele fala um pouquinho dos horários, né? Constantemente tirando as pessoas de zona de conforto. Então o treinamento começava às 9 em 2002, depois em 2003 ele começou às 8, depois em 2004, quando eles ganharam as Olimpíadas, ele começou a treinar às 7, né? O tempo todo tirando as pessoas da zona de conforto e trazendo disciplina. E é o que ele fala, e quando a gente chega num resultado desse, no último minuto, segundo de um tie-break ganha, aí muita gente vai, sorte, né? Isso aqui é onde faz a diferença todo o treinamento, né? Tem uma frase também emblemática, ele fala e tantas outras pessoas falam, que é, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? E é mais ou menos isso, né? Quanto mais disciplinado a gente é na nossa preparação, quanto mais a gente se conforma com a situação, no momento da realização, né, o que pode parecer sorte, enfim, é competência por tudo aquilo que eu treinei, né? E ele é um cara extremamente conformado, ele fala de algumas armadilhas aqui que ele tinha que lidar com o favoritismo, lidar com a acomodação, né, o sucesso do passado que não garante o sucesso do futuro, né? Então, acho que, tentando resumir aqui rapidamente, eu acho que 4 atitudes que a gente tem que levar daqui hoje, eu acho que para a gente refletir no nosso dia a dia, que tem tudo a ver com a nossa conduta cristã, é o olhar diferente para as coisas, olhar com otimismo, buscar sermos
homens mais produtivos em todos os ramos, homem de família, homem de negócio, aqui na igreja, né, quem ajuda a gente aqui na igreja, trabalha, os voluntários, a gente precisa ser muito mais produtivo aqui em tudo que a gente faz, a gente tem discutido isso constantemente aí nos últimos meses. Relacionamento, lembrar que a base da confiança não é só no momento de crise, mas também no momento de fartura, você tem que criar uma base de confiança. E o inconformismo. Eu queria só encerrar com um vídeo, acho que a maioria de vocês já deve ter visto, mas um vídeo que eu vejo ele quase todo mês, né, ele me ajuda a pensar em algumas coisas. É um vídeo de um filme, aquele Domingo Qualquer, né, e já falando, como eu citei o Bernardinho, vou trazer aqui um coach também, de um americano, e é um momento, né, de crise, né, onde eles precisam olhar com otimismo a situação que eles vão enfrentar, né, eles precisam produzir aquilo que eles têm que, enfim, entregar ali, que é a final do jogo. Fala muito sobre relacionamento, a importância dos links, de trabalhar time, de trabalhar o relacionamento entre as pessoas, e principalmente de conformismo. Entra lá no YouTube, põe lá, Um Domingo Qualquer, né, e assista esse filme, né. Esse filme fala muito sobre a chamada ao inconformismo, né? A chamada à falta de abandonarmos a mediocridade para alcançarmos resultados, né? E ele fala muito sobre garra, sobre o inch by inch, a polegada por polegada, né? E nesse momento que a gente trabalha muito a turbulência e crise, a gente tem que buscar a polegada, né? Às vezes a gente está mirando lá, e aí ele fala de futebol americano, né? Futebol americano, raramente você sai lá da sua zona de defesa e chega na zona de ataque rapidamente, né? Você vai conquistando aquilo inch by inch, né? Polegada a polegada até chegar lá. E esse vídeo fala um pouquinho disso. E para encerrar, eu acho que essa frase tem a ver com o vídeo, infelizmente a gente não conseguiu ver o vídeo, mas do Martin Luther King, né, o pastor Martin Luther King, que ele fala sobre inconformismo, né? Pô, se a gente não puder voar, e talvez nesse momento a gente não esteja conseguindo voar, com toda a turbulência que tenha, vamos correr, né? Se a gente não está conseguindo correr, vamos andar. Se a gente não conseguir andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito, né? Eu acho que essa é a mensagem final que eu queria deixar com vocês. Obrigado, passar para o Maurício aqui.